Vamos lá, galerinha. Comecei com física só para variar. O colega pediu, eu também não tenho porquê, né? Uma variada no cardápio aí. Página 10. Pedi para dar uma lida, né, na lei zero ali no equilíbrio térmico. Nós já tínhamos corrigido a página 8. Não custa ali, né? Pesquisa. Pesquise sobre o motivo de a água não ser usada na construção de termômetros. Por que normalmente utiliza-se mercúrio ou álcool? Tens alguma ideia por que usar água como substância termométrica não é uma boa? O termômetro vai medir a temperatura acima do ponto de ebulição e abaixo do ponto de fusão. E quando a água vira vapor, o volume aumenta e pode estourar o termômetro e vai virar gelo também. E além da água transparente, que ser difícil. Legal. O fato de ela ser transparente poderia ser resolvido com corantezinho, né? Mas perfeito. Concorda que se o termômetro tiver água dentro dele e eu for querer medir uma temperatura maior de 100 graus, a água vai começar a ferver e vai estourar o vidro. E a água é uma substância com dilatação anômala. As outras substâncias, tu esfria, ela encolhe. A água, quando esfria a ponto de congelar, dilata também. É uma anomalia comparado com as outras substâncias. Nós vamos entender essa anomalia. E aí poderia estourar o termômetro também. A água congelada, como é que ela ia fluir, né? Certo? Então, parabéns. A resposta do colega é perfeita, é que ele fez o que pedia mesmo. Como é que o próprio termômetro não acontece nada se ele é vidro? Entendi. Tu quer dizer se o termômetro não dilata ou não encolhe? Ele dilata e encolhe. Só que muito menos do que a substância termométrica. Então tu vê, o próprio vidrinho do qual o termômetro é feito dilata quando ele esquenta e encolhe quando ele esfria. Só que a substância termométrica lá dentro dilata muito mais e encolhe muito mais. Por isso que a dilatação aparente entre o vidro e o mercúrio fica nítida. Nós vamos estudar isso a fundo, tá? Daqui a pouco a gente vai estudar dilatometria. E aí a tua pergunta vai ficar mais claramente respondida. Mas dilata sim, o vidro do próprio termômetro também sofre mudanças. Legal a tua colocação. 2. Pesquise sobre os seguintes modelos de termômetro. Termômetro clínico. Descubra especialmente a razão de eles possuírem um estrangulamento e a razão de registrarem apenas temperaturas entre 35 e 42 graus Celsius. Primeiro, por que será que no vaso capilar, onde tem o mercúrio, tem uma partezinha que ele tem um estreitamentozinho antes de chegar no bulbo? Né? Claro que aí tem o casulozinho de vidro aqui em volta protegendo ele. Ele quer saber o porquê daquele estreitamento e por que só de 35 a 42. A temperatura seria porque essas são os dois extremos da temperatura do corpo humano. Abaixo e acima Morreu? Morreu, não tem. E o estrangulamento é para quando tira do corpo o mercúrio ou o álcool não abaixe dentro, dando para ver por mais tempo para a temperatura dele. Perfeito, perfeito. Medir a temperatura de alguém que está com 34 é inútil porque ela já morreu. Medir a temperatura de alguém com 42,5 é muito raro ser necessário, dificilmente a pessoa volta a pensar depois que o cabeça dela chegou a 42 e cacetado. Né? Começa a ter problemas graves. Então, só quero medir a temperatura de pessoas vivas. É por isso o 35 a 42, né? Tem que medir para não chorar, né, cara? A única certeza nessa vida é que nós vamos bater as botas. E... Mas não, é uma coisa que a gente tem que pensar, uma coisa que é importante, faz parte da maturidade, né? A gente pensar sobre a postura da morte. Eu te falei que eu entrei em pânico, né? Quando eu comecei a perceber que meu pai e minha mãe iam morrer. Eu entrei em pânico de um jeito que eu não queria mais ir para a escola. Na minha cabeça, se eu fosse para a escola, minha mãe não ia voltar para me buscar. O fato de eu descobrir que ela um dia não ia deixar de existir, né? Isso mexeu demais comigo. Eu demorei meses para digerir a postulada da morte. Demorei meses. Eu lembro que foi muito marcante para mim. Foi muito cedo essa descoberta, né, da postulada da morte. E aquilo me machucou, me marcou muito. Porque até então eu achava que o bem sempre vencia e que dava sempre tudo certo, né? Na hora que comecei a perceber que nem sempre era assim, aquela segurança de existir, né, ficou abalada e isso me prejudicou psicologicamente durante um tempo. Então vocês podem ver os reflexos, né? Ô galerinha, o estrangulamento é isso aí, cara. Tu tirou o termômetro do sovaco, na hora vai começar a esfriar e na hora a coluna vai começar a encolher. Para que esse líquido que subiu não vaze para o bulbo, eu deixo bem fininho ali para demorar. Aí, como o mercúrio é meio viscoso, para tu fazer uma nova medida de temperatura, né, tu tem que dar uma saculejada, né, no termômetro pro mercúrio e pro bulbo, atravessar o estrangulamento, certo? Show de bola, tô gostando de ver, hein, garoto? Parabéns. Letra B, fala não.
a tua pergunta. Aquele termômetro que é o digital, né? Ele tem aquela pontinha metálica, certo? Naquela pontinha, e aí tem o visorzinho aqui, né? Mas tem todo um computadorzinho lá dentro e um circuitinho elétrico e fiozinhos que passam pela pontinha, volta e a pilhinha, né? É todo complexo lá. Vou ampliar pra gente ver. Tem uma resistência elétrica na ponta dele. E tem na pilhinha uma certa tensão, né? Elétrica. Vamos dizer que aquela pilhinha lá tem 1,5 volt. Certo? Vamos dizer que aquele resistor ali tem uma resistência a 20 graus Celsius, por exemplo, de 3 ohms. É a unidade de resistência elétrica, ohm. Deixa eu fazer a letra grega mais bonitinha ali, né? Aquele ômega grego. Acho que tu reconhece essa letra. Não, né? Bem grandão. É um cogumelinho maluco ali, né? Certo? O meu vai piorar muito. Lá no terceiro ano eu vou fazer assim, o ohm. Certo? 1,5 volts faz parte do teu dia a dia, né? Volts em homenagem ao Alexandre Volt, o inventor da pilha. Eu vou te mostrar, ano que vem, que a resistência elétrica de um resistor é a tensão aplicada sobre ele, dividida pela corrente que o percorre. Então a fórmula V igual a R vezes I, pode ser escrito também. O V vale 1,5 a resistência elétrica, 3, aí dá para calcular a corrente elétrica que percorre esse resistor, né? Que nesse caso daria uma corrente elétrica de 0,5 ampere. Beleza? Só tem um detalhe. A resistência elétrica de um resistor varia com a temperatura. Mudando a temperatura desse cara, ele fica mais resistivo. Então, por exemplo, vamos dizer que a 30 graus, a resistência elétrica do cara passa de 3 para 6. Então, se eu colocar aquela ponta numa temperatura de 30 graus, como a resistência vai ir para... Eu vou estar dividindo por 6, a corrente elétrica vai passar para 0,25. Concorda comigo? Mas ele te mostra ali a corrente elétrica? É a temperatura. Então, tu vê, na verdade, aquele aparelho é um amperímetro. Ele mede a corrente elétrica que passa pela pontinha, que é um resistor. Só que dependendo da temperatura, passa mais ou menos corrente elétrica. Eu faço para o usuário aqui expressar a temperatura. Embora eu esteja medindo, na verdade verdadeira, a corrente elétrica. Olha que tecnológico então o negócio. Ele mede a corrente elétrica, faz uma continha lá dentro com o computadorzinho e fala para o usuário. Então a minha ponta está a tal temperatura. Show, né, cara? Legal, obrigado pela pergunta. Letra B. Termômetros de máxima e mínima usados para medirem a máxima e a mínima temperatura em determinado ambiente. Pesquise sobre os seguintes modelos de termômetro. O termômetro de máxima e mínima, ele vai ter uma marquinha, né? Eu posso colocar aqui, ó. Aqui tem o mercúrio, certo? Eu posso colocar um bastãozinho fininho ali, vermelhinho. Quando isso acontecer, quando o termômetro for subindo, aquele bastãozinho vai subindo. Certo? E aí se durante a noite esfriar e o líquido baixar, aquele bastãozinho fica preso no lugar mais alto onde ele esteve. E aí eu consigo ver onde é que o bastãozinho parou naquele dia e digo, a máxima desse dia foi tal. E eu poderia dar um jeito de fazer um sisteminha que um bastãozinho ficasse por baixo da coluna, né? E aí aonde a coluna fosse para o lugar mais baixo, o bastãozinho ficaria trancado. Então, às vezes na casa das pessoas tem esse termômetrozinho, né? Geralmente tem um botãozinho. Quando tu aperta o botãozinho, os bastãozinhos deslizam até a altura atual da coluna de mercúrio. Então tem um bastãozinho que vai grudar na parte mais alta, um bastãozinho que vai grudar na parte mais baixa, e mesmo que depois a temperatura fique variando, o máximo e o mínimo vão ficar registrados. No meu carro é eletrônico. Brincadeira, né? Tu aperta o botãozinho lá, eu sei qual é a máxima e qual é a mínima que deu dentro e fora do carro. Tem 2089, a galera fica rindo de mim porque eu gosto de carro velho, né? Porra, tem até termômetro dentro e fora, brincadeira, né? Cara, tu não imagina aquele carro no sol, no verão, quanto que eu já registrei lá dentro? 54 graus. É porque é sauna, tem a função sauna. Só que não é sauna seca, tá? É sauna seca. Fala, meu querido. A coluna é compatível para um lado medir a máxima e a mínima. Pode ser, eu posso, né? Aí que tá, ele falou de máxima e mínima, né? Certo? Eu pensei no E ou, né? Se eu quiser fazer um de máxima e mínima no mesmo termômetro, eu posso fazer um tubo com forma de U. Com certeza, usar um lado para medir a máxima
e o outro lado para medir a mínima. Mas o mais importante é tu entender que tem que ter alguma coisa além do mercúrio que fique numa posição máxima ou mínima, né? Mesmo depois que o mercúrio saiu da posição dele, né? Isso que é o mais importante. Estou muito orgulhoso da tua participação. Fala. Um termômetro para medir a temperatura não é bem errado de botar debaixo do braço. Porque se tu for pensar, a temperatura que tem debaixo do braço não é a mesma que tem na mão, não é a mesma que tem na cabeça. Parabéns. Por que colocar debaixo do braço? Porque é uma forma de eu chegar próximo de dentro do corpo sem ter que colocar em outros orifícios. Porque medir a temperatura da tua pele vai ser ruim porque a pele já está em contato com o ar, né? Então quando eu meço a temperatura do teu corpo, não é da tua pele que eu estou preocupado, estou preocupado com das tuas vísceras, do teu interior. O ideal era poder enfiar bem lá dentro de ti. Tu acha o quê? O cara está apagado no hospital, entubado. Ah, vou botar no sovaquinho dele. Não, vou botar no ânus. Não sabia? É a temperatura da pessoa que está adormecida no ânus. Tu enfia o termômetro no rabo da pessoa. Cachorro, quem já foi levar o cachorro no veterinário sabe disso. Ah, e o bebezinho, eu vou botar na boquinha do bebezinho. O bebezinho vai mastigar e vai comer o negócio. Tá entendendo? Então, às vezes, o bebezinho tu coloca no ânus. Tu não vai colocar lá no fundo, vai colocar a pontinha do termômetro no ânus do bebê. Certo? E não tem problema. Tu vê, né, cara? Isso parece, como o ânus está todo ligado a uma série de preconceitos que nós temos, parece que é uma violação. Não tem violação nenhuma. O bebezinho não vai ter problema nenhum. Certo? É só em colocar um pouquinho ali, deixa entrar em equilíbrio térmico, tira e mede a temperatura. Não tem problema algum. Então, sovaco é só uma forma de eu abraçar o termômetro com o meu corpo, entendeu? Certo? Se tu quiser botar aqui na banhinha e fazer assim, aí funciona. Se quiser colocar entre as coxas e ficar segurando e esperar um tempinho, vai funcionar também. Certo? Então é esse o objetivo. A boca é uma boa saída. Desde que tu não tenha, né? Certo? Certo? Pega o termômetro limpinho e bota na boca, não aperta com o dentinho, fica segurando um pouquinho, vai apitar igual. Beleza? Certo? Então não há problema. Não posso deixar a pontinha do termômetro aqui em contato com a testa, né? Não estou abraçando. A metade do termômetro vai ficar em contato com o ar. Eu não vou medir, vou achar que eu estou hipotérmico, né? Vou achar que eu estou morrendo de frio. E não é. Certo? Uma coisinha, não. Questão 3. Ah lá, C. Escolha mais 2 tipos de termômetros para pesquisar, entre eles digital, bimetálico, infravermelho, de resistência, termopar, a gás. Qual outro que você encontra, ou qualquer outro que você encontrar, explicando o seu funcionamento e suas aplicações. Rapidamente, eu comentei alguns, eu acho, com vocês, né? Mas não todos. Rapidamente. Digital. Já abraçamos ao mesmo tempo o de resistência. O digital usa uma resistência, né? Uma resistência elétrica. Certo? Professor, o único digital é esse? Não, eu posso ter um digital infravermelho. Lembra da pistolinha que mede a radiação infravermelha emitida pelo teu corpo e de longe diz qual é a temperatura? Comentamos também, né? O infravermelho. Certo? Que usa a lei de Wien. O Wien descobriu que a quantidade de infravermelho emitida por um corpo é diretamente relacionada com a sua temperatura. Então, medindo o infravermelho emitido, eu consigo descobrir a temperatura. Então, ele é digital e mede por infravermelho. Bimetálico. Bimetálico é muito legal. Nas próximas aulas, quando a gente for trabalhar com dilatometria, eu vou te mostrar o que é a lâmina bimetálica, que é a estrutura que faz a tua geladeira ligar e desligar automaticamente, a menos que ela seja uma geladeira muito modernosa. Imaginem vocês que eu pego 2 metais, por exemplo, o cobre e o alumínio. Certo? Depois da nossa discussão, o cobre é bem-vindo. Cobre e alumínio. Será que se eu aquecer... eu soldei essas 2 plaquinhas, tá? Soldei. Estão rigidamente soldadas. Se eu aquecer, será que a plaquinha de cobre e de alumínio vão dilatar igual? Não, né? Vamos supor que o alumínio dilate mais que o cobre. Quando eu aquecer essas 2 estruturas, chamada lâmina bimetálica, nome justo, né? Lâmina bimetálica. Para onde tu acha que aquela lâmina vai se curvar? Para a direita ou para a esquerda? Por quê? Para a esquerda, né? Ela vai se curvar para a esquerda para que a lâmina de alumínio fique maior que a lâmina de cobre, já que eu falei que o alumínio dilata mais. E se eu pegasse, essa é a temperatura T0. Essa aqui é a temperatura T1 maior que T0. E se eu pegar essa lâmina e esfriar?
Dizer que o alumínio dilata mais é o mesmo que dizer que ele se contrai mais também, né? Exatamente. Então, se eu botar uma agulha aqui e registrar uma escala de temperatura aqui, 20 graus, 30 graus, 40 graus, depois de ter feito experimentos, à medida que a agulha torcer para um lado e para o outro, mede a temperatura, né? Então, tu vê, eu soldo dois metais um no outro, boto uma agulha pendurada nessa lâmina bimetálica, faço experimentos, imprimo uma escala de temperatura em cima e a agulha se torce de acordo com a mudança de temperatura. Show, né? Se tu fizer um circuitinho elétrico, compressor da geladeira, tomada, começou a esquentar dentro da geladeira, a lâmina vai fazer o quê? Vai torcer para a esquerda, né? Quando encostar no fio, fecha o circuito elétrico, o compressor liga, a geladeira volta a esfriar. E aí a lâmina vai, plum, desliga o motor da geladeira. Tu até escuta um clique. Isso dá na geladeira, na cozinha, quando ela vai ligar, a geladeira, né? Clique, dá um estralinho. É a lâmina metálica se torcendo e fechando o contato, sabe? Uma faísquinha lá dentro. Clique, faz um barulhinho legal. Ah, professora, minha geladeira é daquelas que avisa quando acabou alguma coisa dentro dela. Ah, é outra história, né, cara? É outra história. Tem geladeira que tu vai lá, vai encher ela, né? Tu vai na tela, tu descreve dela e fala, 3 maçãs, 4, não sei o quê. Quando tu pega a coisa lá, tu fala pra ela, peguei uma maçã. E aí ela vai te avisar quando tá acabando alguma coisa dentro dela. Se tiver ligada à internet, o supermercado vem entregar automaticamente quando a coisa tá acabando. Essa custa 30 pau. E aí a temperatura dela não é controlada por uma lâmina bimetálica tosca, né? É um computador que mede a temperatura em cada maldita prateleira. Fala. Professor, na guerra eles usam aquelas miras pra ver o calor da pessoa. Mas também tem aquele outro tipo também que a pessoa não vê o calor dela, ele fica tipo branco. Não sei se já viu. A tela eu posso modificar o que eu quero, né? Quando eu quero medir a temperatura do objeto, eu já faço para que maior temperatura apareça em vermelho, menor temperatura em azul. E aí as cores da tela já vão revelar as temperaturas. Mas se eu quiser fazer mira e não querer olhar a temperatura do corpo, eu posso apertar uns botões no equipamento que eu estou usando e modificar a coloração. Eu quero que o vermelho fique esbranquiçado, porque é onde eu quero atirar a pessoa quentinha, certo? Fazê-la ficar friazinha. E em volta eu não quero enxergar o resto, eu pinto de preto que não estiver bem quente. Aí o cara, na hora de fazer a mira, vai ter uma definição melhor desse alvo dele, né? Parabéns, então isso é mais eletrônico, é só escolher, né? Porque aquela cor vermelha não é verdadeira, né? É uma cor já interpretada pelo aparelho, né? Ótima tua colocação. Fala, meu amor. Não. Tem termômetros altamente precisos e termômetros que a precisão não é boa. O termômetro do tiozinho lá que tinha a olaria, que usava parafina derretendo, lembra? Para definir qual era a temperatura. O termômetro dele media um momento em que a temperatura chegou num certo valor, né? Depois ele ficava perdido se como é que estava subindo a temperatura. Né? Então tem termômetro que mede de grau em grau, de meio em meio grau. Tem termômetro que mede 2 casas após a vírgula. Certo? Então tem termômetro bem... Se eu disse que um dia o homem chegou a 0,0000000 não sei quantos Kelvin, né? Quase do zero absoluto, né? Imagina o termômetro que eles não usaram para poder medir essa milésima casa após a vírgula, né? Meu Deus, então com certeza, parabéns pela tua escolha. E adivinha, termômetros mais precisos custam muito mais caro. Isso é uma encrenca. Pois é, né, cara? Tu vê, eu poderia usar um desse e estudar melhor como é que essa temperatura, como é que essa resistência elétrica varia com a temperatura, né? Então eu teria que ir para o laboratório, gastar dinheiro investindo em um sujeito que vai mudar em meio grau a temperatura do resistor e vai ver o que aconteceu com a corrente elétrica. Aí depois ele vai mudar 0,1 grau a temperatura do resistor e vai ver se ele consegue detectar alguma mudança de corrente elétrica, né? Então logo ele vai precisar de um aparelho que mede corrente elétrica com grande galvanômetro, é o nome desse aparelho. É um amperímetro que mede com grande precisão. Então tu vê, às vezes um termômetro preciso está por trás de um outro equipamento preciso, o galvanômetro. E para te mostrar como é que um galvanômetro mede corrente elétrica, aí só no final do 3º ano com eletromagnetismo. Certo? Bacana pergunta. Questão 3. Aliás, falei do metálico, falei do infravermelho, resistente. Termopar. Termopar. Ah, que legal isso, cara. Pilha. Uma pilha não é formada de 2 metais que estão juntinhos, um oxida, o outro se reduz, um perde elétron para o outro, um tem mais tesão por elétron, o outro menos.
Juntou os dois metais, uma corrente elétrica surge. Concorda comigo? Claro que tem que ter a ponte salina, né, entre eles ali, para controlar o fluxo de cargas elétricas. Quer dizer que se eu soldar um pedacinho de césio, um metal, com um pedacinho de sódio, outro metal, sódio vai explodir na nossa cara. Vamos botar alguém ali. O potássio é meio explosivo também. Vamos usar o alumínio de uma vez. Césio pode ser radioativo. Cobre de alumínio, clássico. Ué, se eu boto aqui um voltímetro, eu consigo dizer quantos volts aquela mini pilha está gerando, né? Aquilo é uma mini pilha. Nunca deixem coisas que vocês gostam feitas de metal em contato com metais distintos. Se tu pegar um equipamento de alumínio e deixar em contato com metal que não é um alumínio, vai formar uma mini pilha. Um dos seus equipamentos vai começar a enferrujar comparado com o outro. Concorda? Chama corrosão por pilha bimetálica. As empresas de automóvel têm um problema grave com isso, né? O carro é feito de um tipo só de metal. A gente tem que evitar que metais distintos fiquem em contato no carro, porque senão o carro enferruja mais rápido. Se a empresa dá 10 anos de garantia contra a ferrugem, ela deve saber que existe a correção por pilha bimetálica. Concordam comigo? Por isso que a gente encapa os metais antes de parafusá-los, certo? Ô galerinha, tu sabia que a DDP, popularmente chamando a voltagem lida por esse voltímetro, depende da temperatura na qual aquele termopar está? Termopar é o nome daquilo. Dois pedacinhos bem pequenininhos de metais distintos, soldados com um fiozinho. Eu coloco o fiozinho num voltímetro e lendo quantos volts tem ali, eu consigo descobrir qual é a temperatura na qual aqueles metais estão. Olha que legal. E aí eu posso, como ele é bem pequenininho, o termopar, eu posso instalar vários no meio do motor. E aí botar o motor para funcionar e ver como é que a temperatura do motor varia à medida que ele é ligado. Certo? Para saber como é que o motor se comporta. Aumentando a temperatura, tu acha que aumenta ou diminui a DDP? Aumentar porque vai facilitar a transferência de cargas elétricas ali. Peraí, isso aqui é uma forma de transformar calor em energia. Concorda comigo? É assim que a Curiosity arruma energia. Lembra da Curiosity? Aquele robozinho que nós colocamos lá em Marte, que está agora furando a superfície de Marte, analisando quimicamente. 10 quilômetros a Curiosity já andou lá em Marte. Ela já está há alguns anos lá, né? Que combustível é esse, será que a Curiosity usa, né? Para estar 10 anos, para ter andado 10 quilômetros já há vários anos na superfície de Marte e estar fotografando todo dia e mandando novas fotos para a gente entender esse planeta. Eu pensava que era, cara. Até pouco tempo atrás eu imaginava que era. Aí nós fomos numa exposição e falava lá sobre a Curiosity. E aí falava que era termonuclear o gerador de energia da Curiosity. Ué, termonuclear? Pô, termonuclear, como será isso aí? Tudo bem, na energia nuclear, tudo bem. Tu pega um material tipo césio enriquecido, ele vai liberar radiação. Se essa radiação bater em água, aquece a água, pode gerar vapor. E aí a gente, com uma área fumaça, uma turbina a vapor, aproveita, né? Só que não pode ter essa estrutura toda lá dentro da Curiosity, né? Um robozinho pequenininho, pô. Pequenininho. Fusca. Um pouquinho menor que o Fusca. Certo? Algumas toneladas. Mas não dá pra fazer uma usina nuclear nesse robozinho, né? Sabe como é que é, cara? Eles têm cilindro com material radioativo que aquece. E esse aquecimento acaba aquecendo termopares. E esses termopares acabam gerando uma certa voltagem que gera corrente elétrica. Então tu vê, energia nuclear aquece um cilindro, o cilindro é cheio de termopares e esses termopares geram corrente elétrica. Então, além de medir temperatura, o termopar pode ser usado para converter energia térmica em energia elétrica. Cara, é altamente confiável, só que o rendimento é baixíssimo, é 9% de rendimento ou menos, se eu não me engano. Então não vale a pena, né? Mesmo um carro tem um rendimento energético melhor do que a Curiosity. Por que usaram então esse processo? Porque ele é altamente confiável. Não tem partes móveis, não tem nada se mexendo lá dentro para trancar. É 2 pedaços de metal soldado. Aqueceu, gera uma corrente elétrica. Então tu vê, vai durar anos e anos esse sistema. E que tipo de metal usa para que não enferruje rápido? Pois é, vou ter que usar um metal, não sei qual é o metal, e pode ser até segredo industrial, pode não ser um metal puro, pode ser uma liga metálica, né? Certo? É óbvio que tem que enferrujar, mas tem que ter
tem que oxidar aos poucos, né? Então, com certeza, eles calculam a ponta do termopar de um tamanho tal que vai demorar décadas para acabar aquele metal, certo? Enferrujando. Ótimo, eu não sei dizer quais os metais. Sim, sim, né? A fonte de energia ocupa um tamanho razoável na navezinha. Então, professor, aquelas pilhas são recarregáveis? Como é que funciona assim? A pilha recarregável, cara, é simplesmente o seguinte, ó. Eu consigo ter fluxo de carga elétrica na ponte salina para um lado e para o outro. E aí, quando eu vou lá e coloco na pilha uma voltagem maior que a dela própria no sentido oposto, em vez de a corrente elétrica fluir num sentido, flui no outro. E o metal que estava oxidando agora se reduz. Então, na verdade, eu recupero o cátodo e ânodo que tinham se oxidado e reduzido. E aí, então, o cátodo volta a ter mais metal, o ânodo menos, e eu volto a ter a pilha quase no estado que ela era originalmente. Depois de milhares de ciclos de carga e descarga, aí esse metal fica deteriorado, eu já não consigo mais recarregá-lo. A ponte salina pode ter se destruído por algum motivo também e impedir o fluxo de carga entre cátodo e ânodo. Ótimas perguntas, galerinha, tô adorando. Por mim eu ficava só na fenomenologia, só no fenômeno. Mas infelizmente a gente tem que ir pra matemática e ficar técnico, né? Por que a bateria do celular ela se desgasta tanto? No tempo ela fica tão ruim durante Tem a ver com as cargas e descargas, né? Porque assim, ó, como eu vou estar oxidando, imagina um pedaço de ferro. Aí eu deixo ele enferrujar, as partículas dele vão para um líquido. Depois eu vou lá, inverto a tensão elétrica, as partículas voltam a impregnar no ferro. É difícil fazer esse bastão enferrujar e desenferrujar sempre no mesmo formato, né? Eu posso ter mais acúmulo de átomos num canto e menos no outro, dependendo da posição em que a pilha fica, ou do campo eletromagnético ao redor dela. E aí eu posso ter mais incrustação de metal num canto do que no outro. Daqui a pouco eu estou tão incrustado de metal numa região que impede o fluxo de cargas elétricas para outra parte do cátodo ou do ânodo. E aí então eu tenho um desgaste irregular lá dentro, certo? E aí isso vai acabar atrapalhando esse fluxo de carga elétrica. Por isso a ideia, né, de deixar descarregar sempre até o todo antes de carregar, né? Para eu limpar um cátodo ou um ânodo e depois voltar mais. E tem outras possibilidades, né? Pode ter um erro ali, porra, a pilha hoje, cara, a bateria do teu celular, ela tem chip, né, de memória lá, certo? Ela tem uma série de funções lá, ela tem que medir o próprio valor da corrente elétrica dela, os fios são todos bem fininhos lá dentro, pode partir um fiozinho desse. Esses dias tive que comprar uma bateria nova pro meu celular. Morreu a minha bateria, morreu, do além, certo? Então, depois de alguns milhares de ciclos, natural que ela falhe. A NASA tem baterias que geram mais de 15 mil volts. Baterias assim, 15 mil volts. Só que ela é radioativa, né? Mas com alto rendimento. Então tu vê, né, cara, nós temos baterias aí que nem passa na nossa cabeça, né, o poder delas. Show de bola. Pois não, desculpa a demora. Olha, na verdade é o seguinte, o que não pode é a bateria desse... Tem plugs a bateria, né, aqueles polozinhos metálicos, né? Tu não poderia deixar essas baterias tudo solta e a parte metálica, os polos da bateria, entrar em contato com a janela, por exemplo. Vai dar um curto na bateria e isso vai prejudicar a vida dela. É como usar ela muito instantaneamente, certo? O meu celular, outra coisa que aconteceu, eu comecei a sentir ele muito quente. Mas fervendo, do nada, eu não estava usando ele. Eu fervendo, pô, o GPS tá ligado? Não tá ligado. Tá no modo economia de bateria. Porra, não tô usando essa merda. Tá fervendo, minha bateria acabou. Meio-dia. Que é isso? Tem alguma coisa errada. Isso se repetiu alguns dias. Minha bateria morreu. Comprei outra bateria. Nova bateria morrendo. Celular fervendo no bolso. Que merda é essa? Fomos pro Google, Deus Google. Celular, tal, noite 3, descarregando rápido, não sei quem, não sei quem. Um monte de gente falando, uma aplicação tal. Tem até nome parecido com demônio. Demon, não sei o que, não sei o que. Tá, né, é do próprio sistema, não sabemos para que serve direito e está consumindo uma porrada de bateria. Mas na hora, né, fui lá e matei o demônio que tinha lá dentro. E aí meu celular voltou à vida. Então tu vê, pode ter um programinha do mal no teu celular, que para ficar investigando o que tu gosta, o que tu não gosta, para tentar roubar a tua senha ou sei lá o que, ele fica lá direto ligado, mandando informação pro criador dele, né? Certo? Beleza? Se tu detecta isso, vai lá em configurações, bateria. Vai ter um gráfico, né, de quanto cada parte do celular está consumindo bateria, né? Se não for a tela e o sistema operacional os primeiros, se tiver algum outro programinha ali consumindo muita bateria, vai lá e manda aí, bloqueia, força a parada dele, tira ele da jogada. Tua bateria vai durar muito mais, certo? Então tem uma série de fatores, né, que podem fazer a bateria funcionar mal. Pode ser um programa maligno no teu celular,
fazendo a tua bateria, né, ficar arrebentada. No meu caso era. Depois o programa voltava, até eu reiniciava meu aparelho e o programa voltava a funcionar e destruir minha bateria. Eu tive que ir nas configurações, dar uma estudadinha e obrigar ele a nunca voltar a funcionar, só se eu permitir. Aí agora ele parou de me incomodar, meu celular voltou a ter bateria de novo. Bizarro, né, cara? Como tá difícil controlar esses equipamentos. Só faltou falar do gás. Um gás, quando aquecido, tende a se expandir. Ou tende a sua pressão a ficar maior. Se eu aprisiono um gás, dependendo da temperatura desse gás, eu posso saber qual é. Dependendo da pressão ou do volume que esse gás ocupa, eu posso calcular a temperatura. Então, um termômetro a gás. Meu Deus, cara. Eu não imaginei que ia te falar tanta coisa. Tem a apostila da concorrência, que ela vem um capítulo de termômetros. Ela vai lá e fala sobre cada um desses termômetros. Só por isso que eu me permiti gastar esse tempo precioso. Questão 3. Pesquise o histórico das 3 principais escalas de temperatura. Quando eu falei do Celsius, eu falei a verdade. Agora o Fahrenheit, eu não falei data, não falei onde é que ele viveu, não, né? Só falei que ele usou um balde de água, gelo e sal para dar 0 e o corpo dele como 100, né? Se tu quiser saber um pouquinho mais, contextualizar, saber qual foi primeiro, qual foi depois, né? Vale a pena dar uma procurada aí. De cabeça, eu não saberia dar mais detalhes do que eu te dei. Alguém chegou a pesquisar alguma coisa? Datas, alguma coisa? Eu só por curiosidade, não é obrigação nem de pedir para fazer nada, né? Fez de conta própria, né? Eu pedi para dar uma olhada nas questões. Não. Agora sim, só mais uns minutinhos, né? Que a gente roubou um pouquinho da aula de física ali. Já vou deixar vocês de repente ensaiar uns 10 minutinhos para dar uma descansada e a gente, né, termina com matemática. Pode ser? 1. Alguns corpos apresentam características físicas que variam com a temperatura, as quais são chamadas de propriedades termométricas. Os termômetros se utilizam dessas propriedades para medir temperatura. Analise as proposições 1, 2 e 3 em seguida. 1. A pressão de um gás a volume constante é considerada uma propriedade termométrica. Eu disse isso agora para ti, né? Porque eu falei do termômetro a gás, né? Falei que aumentando a temperatura, a pressão tende a aumentar. Então, se eu meço a pressão de um gás, eu posso inferir a temperatura. Aceitável? Fala, meu querido. Porque assim, ó, isso vai ficar mais claro na termodinâmica, quando a gente continuar os nossos estudos. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, ó. Se eu pegar um gás e colocar num recipiente de aço rígido, instalo aqui um barômetro, que mede pressão e um termômetro que mede temperatura. Temperatura em Kelvin, tá? Quero ver se está o teu coração em dia. Pressão em atmosferas, temperatura em Kelvin. Eu fui lá e comecei o experimento no laboratório, 200 Kelvin. Olhei a pressão e estava 3 atmosferas. Esquentei o gás com o bico de Bunsen. Foguinho. 400 Kelvin. O quê? Tu já estudou gás? Estudasse gás, fala a verdade. Nunca? E tu já está sabendo como é que o gás se comporta. Inacreditável. 600 Kelvin. 9, é assim que o gás se comporta quando está com volume constante. O cara que estudou isso foi Charles. E ele disse, primeira lei de Charles, quando um gás está com volume, a sua pressão é propor a sua temperatura em Kelvin. Primeira lei de Charles. O Charles e um outro cara chamado Gay-Lussac, não é a opção sexual dele, é o nome dele, Gay-Lussac. Ele fez um experimento diferente, onde ele pegou um gás e aprisionou ele através de um êmbolo móvel, tipo da seringa, e colocou um certo pezinho aqui em cima do êmbolo, que nem a tampinha da panela de pressão da tua mãe, que quando está muito alta a pressão ela levanta e deixa o gás escapar. Só que aqui, quando a pressão aumenta, o êmbolo sobe e a pressão se mantém constante. Vocês lembram que pressão é força sobre área? A força atuando aqui no êmbolo é o peso desse sistema todo, né? E a área é constante. Então, se isso é constante e isso é constante, a pressão é... Então, tu vê um sistema mecânico que obriga que a pressão do gás se mantenha constante. Eu vou instalar um termômetro. Tu aceitas que pela altura do êmbolo eu posso inferir o volume?
Eu posso fazer uma marcação aqui, né? 200 ml, 300 ml, 400 ml. Vamos ao laboratório, quero ver se teu coração está em dia. Vou medir a temperatura em Kelvin e o volume em litros. 300 Kelvin, deixa eu ver o volume. 8 litros. 600 Kelvin. Ah, tu estudou os gases. Tu estudou os gases, não me enrola. Tu já estudou os gases, né? O Paulinho que falou do estudo dos gases contigo. É porque a química estuda o estudo dos gases também. Chama fisicoquímica. Essa parte, os professores de física e química se brigam para ver quem é que vai dar essa parte da matéria. Deixa eu ver se tu está entendendo mesmo. Triplicou. Pô, tu estudou gás. Lei de Charles e Gay-Lussac. Em alguns livros, lei segundo a lei de Charles. Em alguns livros, só lei de Gay-Lussac. Quando um gás está sob pressão, o seu volume diretamente proporcional à temperatura. Tu vê, eu já estou te ensinando gases. Eu vou repetir todas essas leis de novo, tá? Sacou a ideia de falar volume constante e a pressão constante? Boa. Em Celsius, a regra não vai ficar assim. Porque em Celsius, ir de 100 para 200, dobrou só em Celsius, né? Mas o Celsius é um chute. Se eu botar 0 aqui, em Celsius vai parecer que acabou a temperatura, mas não acabou. O 0 dele foi um chute, então tem que ser uma escala absoluta para poder funcionar a regrinha. Exatamente, os números escolhidos por Celsius não é a medida verdadeira da temperatura. O Kelvin não, ele estudou o que temperatura media, descobriu qual era o nada, e a partir desse nada descoberto, desenvolveu uma escala que não era baseada em chute, e sim em experimentos. Né? Exatamente isso. Só escalas absolutas vão funcionar para essa regra. Eu ia me esquecer de falar disso. Muito obrigado, enriqueceram a aula. Fala, meu amor. Sim. Pois então, na verdade é o seguinte, ó, a panela de pressão é diferente pelo seguinte, se eu aumentar a temperatura aqui, as moléculas ficam mais agitadas, batem com mais força no êmbolo sobe. E quando o êmbolo sobe, o volume aumenta, e aí a pressão diminui. Certo? Na panela de pressão, eu coloco um pezinho grudado no pininho. Quando a pressão aumenta, o pininho sobe e diminui a quantidade de gás lá dentro, fazendo a pressão se manter constante. Para que uma panela de pressão exploda, a pessoa não limpou aqueles furinhos que saiu vapor, certo? Aquilo entupiu, a válvula de segurança deu pau, e mais outros sistemas de segurança falharam, porque geralmente uma panela de pressão tem 3 ou 4 sistemas de segurança. Se entope o furinho, vai estourar a válvulazinha de borracha. Vai dar um cagaço na galera em casa, mas ninguém morre. Talvez um olho. Entendeu? Furado com a borrachinha que saltou no olho esquerdo do cara. Tá. Certo? Pra mãe morrer com a panela de pressão explodindo, tem que dar muita merda. Tem que ser uma panela de baixa qualidade, manutenção não foi feita. Manutenção tem que levar no mecânico, a panela. Não, tem que levar no cara que faz panela de pressão. Sério, panela de pressão. Pra ele dar uma geral, limpar, ver se a válvula tá funcionando, trocar a válvulazinha de borracha que ressecou com o tempo. Sacou? Se tudo estiver em dia, tu não morre de panela de pressão. Mas muitos já morreram. Muitos já morreram. Né? Então chega uma hora, cara, que a pressão do gás é tão violenta que as moléculas batem com uma força que o aço não suporta. E o aço é rompido pelo choque da molécula gasosa. Certo? Então pode acontecer. A minha mãe acha que a panela de pressão é minha mulher, eu que tenho que ligar a panela de pressão. Fico com uma raiva. Ela acha que é um reator atômico, ele vai explodir. É muito idiota que uma força tão grande que é capaz de explodir a panela, como não cai? Como? Não cai na panela. Aí é que tá, porque as moléculas estão batendo em cima, embaixo e nos lados. Por isso que a panela não sai andando. Porque os choques estão ocorrendo em todos os lados, essas forças acabam se anulando. Sacou? Essa é a ideia. Agora, se eu boto mais molécula de um lado e menos do outro, aí mexe, né? Lembra aquela história de eu assoprar a folhinha e ela subir? Só tiver uma deformidade na bola, não, aí é que tá. É porque é bacana a tua colocação. Imagina o vaso de pressão assim. Vai ter forcinhas atuando em toda a estrutura, né? Certo? Eu somando essas forças em toda a estrutura, naquele cantinho ali, geralmente que arrebenta na quina.
Por isso que a gente não faz nada pontiagudo quando vai ter um gás dentro, né? A gente faz arredondado, para não ter concentração de tensão. É ali que deve estourar. Mas a coisa não vai sair andando. Para que eu faça uma coisa andar, eu tenho que pegar de fora e jogar alguma coisa lá de fora, né? Aí bate e vai para lá. Como eu estou num sistema fechado, essa molécula que foi para lá e bateu lá, e faria a coisa ir para lá, ela volta e bate nas outras moléculas que estão vindo, batendo naquela parede. Então a quantidade de movimento num lado gerado é igual ao do outro. Como é um sistema isolado, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Por isso que a panela de pressão não pode sair andando. A não ser que comece a vazar aqui, né? Que aí eu vou começar a jogar a matéria para lá, a panela vai para o outro lado. É o foguete. O foguete ele funciona assim. Espirra gás para um lado e ele vai para o outro. Um satélite está orbitando no espaço. E aí desalinhou. Ele tem que ter gás lá dentro para ele empurrar gás de um lado e virar para a Terra de novo. Imagina, gastei 1 bilhão para lançar um satélite. Aí deu um vento solar, o satélite desalinhou. Ai, perdi 1 bilhão. Não pode, né? O engenheiro tem que ter calculado. A OBA já fez isso com a gente, né? Esse raciocínio com a gente, né? Tem que ter gás lá dentro para eu jogar gás no sentido oposto e rotacionar o satélite para o lugar dele de novo. E depois de 20, 30 anos operando o satélite, acaba o gás, vira lixo espacial. Vamos lançar outro agora. Certo? Ele vai chegar na órbita normal, ele joga de gás, ele desce na ponta. Show de bola. Então tu vê, eu posso mudar a órbita de um satélite desde que ele tenha um combustível gasoso para ser expelido no sentido oposto do qual eu quero ir. Certo? Que controle, que física, né? Daqui da Terra, tu ir lá, controle remoto e regular a porcaria que está aparentemente flutuando no espaço. Que filha da puta. Desculpa. Ô galerinha, olha só. 2, tu vê, né, cara, como a tua colocação foi bonita, né? Eu acabei desviando o assunto para poder explicar o que era um gás com volume constante e um gás com pressão, mas não foi perdido, pelo contrário, foi uma semente bonita no estudo dos gases. 2, a resistência elétrica é considerada uma propriedade termométrica. Sim, o termômetro por resistência. Tu vê, o aluno tinha que ter pesquisado um pouco mesmo para matar essa questão. 3, a massa de um corpo é considerada uma grandeza termométrica, uma propriedade termométrica. Não, né? Febril vai na farmácia, meu Deus, tô com febre mesmo, olha a balança. Não faz o menor sentido, né? Meu Deus, eu acho que é o Marquinhos. Essa batida geralmente. Ah, eu sabia, conhece pouco, né? Preciso dos líderes da Olimpíada. Tu é prova, professor? Não, não. Da Olimpíada. Da Olimpíada.